Queridos, bom dia, meus amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Estamos aqui em mais um domingo, vésperas, do Dia da Mulher, e hoje o nosso EBO, o nosso estudo bíblico online, ele vai trazer uma palavra especial direcionada para as mulheres, amém? Então eu quero convidar você nessa manhã, desde já, a pegar a sua Bíblia, tomar aí em mãos seu lápis, seu caderno, preparar aí o seu coração, e aí já se desembaraçando de toda e qualquer possibilidade de distração, para que você possa, junto comigo, refletir nessa manhã e ser abençoado pela palavra de Deus. Hoje nós vamos estar falando sobre o tema A Rainha Vaste e a Coragem para Dizer Não. Amém, mulheres? A Rainha Vaste e a Coragem para Dizer Não. Eu quero pedir para que você abra sua Bíblia no livro de Esther, capítulo 1, dos versos 10 a 18. Essa vai ser nossa leitura. Esther, capítulo 1, dos versos 10 a 18. Mas antes de lermos o texto sagrado, eu quero convidar você a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos, para que possamos juntos fazer uma oração nessa manhã. Deus amado e querido, Pai Santo, poderoso, nós queremos te louvar pelas nossas vidas, ó Deus. Queremos te agradecer, porque este é o dia que o Senhor fez, e por isso nós devemos nos alegrar nele, Senhor. Obrigado por mais uma oportunidade também de ouvir e sermos ensinados, instruídos pela Tua Palavra. Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés e luz que ilumina o nosso caminho. Então, Senhor, que neste momento o Teu Espírito Santo nos conduza com graça, com sabedoria, com iluminação, para que possamos assim receber, entender, acolher a Tua Palavra e sermos edificados por ela. E nós oramos assim desde já gratos, no nome santo do Teu amado Filho, Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos e amados, Esther capítulo 1, dos versos 10 a 18, a Rainha Vaste e a Coragem de Dizer Não. Diz assim o texto, estou lendo na versão NVI, acompanhe comigo. No 7º dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, ordenou aos 7 oficiais que o serviam, Meumã, Bizta, Arbona, Bigtá, Abagtá, Zetar e Carcas, que trouxessem à sua presença a rainha Vaste, usando a coroa real. Ele queria mostrar aos seus súditos e aos nobres a beleza dela, pois era de fato muito bonita. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vaste, esta se recusou a ir, e o rei ficou furioso e indignado. Como era costume o rei consultar especialistas em questões de direito e justiça, ele mandou chamar os sábios que entendiam das leis e que eram muito amigos do rei: Carcena, Setar, Adamata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã. Eles eram 7 nobres da Pérsia e da Média, que tinham acesso direto ao rei e eram os mais importantes do reino. O rei lhes perguntou, de acordo com a lei, o que se deve fazer à rainha Vaste? Ela não obedeceu à ordem de Xerxes, transmitida pelos oficiais.
Então Memucã respondeu na presença do rei e dos nobres. A rainha Vaste não ofendeu somente o rei, mas também todos os nobres e os povos de todas as províncias do rei Xerxes. Pois a conduta da rainha se tornará conhecida por todas as mulheres, e assim também elas desprezarão os seus maridos e dirão: o rei Xerxes ordenou que a rainha Vaste fosse à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo as mulheres pérsias e medas da nobreza que ficarem sabendo do comportamento da rainha agirão da mesma maneira com todos os nobres do rei. Isso provocará desrespeito e discórdia sem fim. Meus queridos, que texto! Ele chega até a ser um texto um tanto quanto polêmico, se não observarmos com muita cautela o que estava envolvido no meio de tudo isso. Primeiro, a gente precisa lembrar que o livro de Esther fala de uma heroína, de uma mulher que Deus levantou para cumprir o seu propósito. E qual era o propósito? O propósito de preservar a vida do povo judeu. Então, todo o livro ele passa por este tema central. Todo o desenrolar deste livro, ele está dentro dessa grande trama. Deus levantando uma moça chamada Esther, que não tinha talvez as credenciais ou todas as credenciais para assumir o trono, a posição de rainha, mas aprove ao Senhor confiar a ela, abrir a ela essa oportunidade, e no momento certo a rainha Esther pôde utilizar de sua posição em benefício não próprio, mas em benefício do seu povo, do povo judeu, do povo de Deus. Então esse livro ele trata sobre os mais variados temas. Ele fala sobre separação, e a gente tem isso logo no início do livro. Ele vai falar sobre conspiração política. O homem que estava abaixo do rei Xerxes era um homem altamente maquiavélico e que visava tão somente o poder. Esse livro ele vai falar também sobre perseguição religiosa, à medida que decretos são levantados para a execução do povo de Deus. Esse livro vai falar também da lei da semeadura. Aqueles que estão planejando mal são esses mesmos que acabam caindo no laço de suas próprias maldades, e aqueles que semeiam bem no final acabam sendo honrados pelo próprio Deus. E por fim, como falei, esse livro também fala de oportunidades, né? A rainha Esther, uma mulher que Deus levanta para usar assim a sua posição no lugar certo e no momento certo. Ela abre a sua boca e ela é instrumento de Deus para abençoar os povos judeus. Então, logo aqui no capítulo 1, no texto que nós lemos, nós ficamos sabendo o seguinte, ou logo a partir do versículo 1, que o rei Xerxes, que era o rei ali do Império Medo-Persa, esse rei, ele tinha um reinado muito grande, muito vasto. Ele reinava sobre 127 províncias. Esse rei era um rei muito poderoso, desde a Índia até a Etiópia, um reino muito vasto. E no terceiro ano do seu reinado, diz a Bíblia aqui no capítulo 1, que o rei Xerxes, ele deu um banquete a todos os oficiais e nobres do palácio. E ele deu esse banquete, essa festa durou 180 dias, aonde ele mostrou para o povo a enorme riqueza do seu reino e o esplendor e a glória da sua majestade. Enquanto o rei fazia isso, literalmente ele ostentava o seu poderio, a sua riqueza, a sua fama. Ele ostentava na ocasião daquele banquete. Mas então, ao terminar esses dias, o rei deu mais um banquete no jardim interno do palácio.
E a gente vê isso aqui a partir do versículo 4. E esse banquete agora não era apenas para os nobres e para os oficiais, mas um banquete para todo o povo, do mais rico até o mais pobre. E esse banquete duraria 7 dias. E enquanto esse banquete estava sendo servido, aqui no versículo 7 do capítulo 1, nós ficamos sabendo que o rei, ele orientou os seus serviçais que servissem de maneira regalada, servissem de maneira abundante, ilimitada, o vinho real, em grande quantidade, para as pessoas poderem beber. O verso 8 vai dizer: por ordem real, cada convidado tinha permissão de beber o quanto desejasse, pois o rei tinha dado instruções a todos os mordomos do palácio que os servissem à vontade. Por aqui você já começa a entender o que é que estava acontecendo nesta ocasião. Um banquete regalado a muita bebida alcoólica, ostentação, muita vaidade. Esse era o contexto da festividade que Xerxes estava promovendo. E a gente começa a ver, traçando aqui um perfil altamente pecaminoso, altamente diabólico, através dessa festa que o rei está organizando. Então chegamos no nosso texto, no versículo de número 10, presta atenção comigo, quando diz que chegou no 7º dia da festa, quando o rei Xerxes já estava alegre por conta do vinho. Em outras versões vai dizer diferente, mas a ideia aqui é que o rei Xerxes, quando ele já estava embriagado, depois de 180 dias de festas com seus nobres e oficiais, agora com mais 7 dias de festas, regalado a muito vinho, a extravagância. Então agora o rei Xerxes, já embriagado, diante de pessoas embriagadas, ele resolve dar uma ordem aos seus oficiais, e ele manda que trouxessem à sua presença a rainha. Então agora o rei Xerxes manda aqui no versículo 11 que trouxesse à sua presença a rainha Vaste, usando a coroa real. E o texto vai dizer: ele queria mostrar aos seus súditos e aos nobres a beleza dela, pois era de fato muito bonita. Então agora, já nessas circunstâncias da festa, o rei dá a última cartada e ele quer apresentar diante de todos essa mulher que era sua esposa, a rainha Vaste. Diz o texto que realmente ela era muito bonita, e ele manda com que ela pusesse a coroa real e viesse até a presença dele e a presença de todos, para que assim ele também pudesse ostentá-la diante daquela multidão. Quanto menos ele esperava, chega-se a notícia por parte dos oficiais: a rainha Vaste se recusou a atender o pedido do rei. Queridos, eu quero que você pense comigo, e mulheres que estão acompanhando, o que está em jogo aqui não é a submissão da mulher ao marido. O que está em jogo aqui é algo muito mais profundo. Essa mulher disse não, porque ela percebeu que se aceitasse esse convite, ela perderia a sua dignidade diante das pessoas. Ela disse não porque o pedido inescrupuloso do rei Xerxes, seu marido, ameaçava a sua dignidade, pois ele queria lhe apresentar como um objeto diante de todo o reino. Então ela percebe que, aceitando esse pedido do rei, ela destruía completamente a sua identidade como ser humano, como criado, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. E é importante pensar nisso, porque no momento certo, essa esposa, essa rainha, mesmo contrariando a autoridade real, ela soube dizer não.
porque ela sabia que o sim para aquela ocasião estaria afetando diretamente a sua dignidade, a sua identidade de ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Queridos, e o não da rainha Vasti é um não que ensina muito as mulheres de nossos dias. É um não que ensina muito as mulheres de nossos dias. E o que é que nós aprendemos com a recusa da rainha Vasti? Em primeiro lugar, o que é que nós aprendemos? Eu quero que você guarde aí. Nós aprendemos que a beleza da mulher não deve servir para ostentar vaidade e sensualidade, e sim servir para a glória de Deus. A beleza da mulher não deve servir para ostentar vaidade e sensualidade, e sim para a glória daquele que lhe criou. Queridos e amados e amadas irmãs que me assistem, me escutam nesse momento, foi muito importante isso. E a própria palavra Vasti, acredita-se que significa bela, linda, excelente. Realmente essa mulher era muito bonita, mas naquele momento ela entendeu que a sua beleza não podia ser usada como um objeto de barganha, de exibicionismo. Beleza não é para exibicionismo, beleza não é para ostentação, mas sim para a glória do Criador, daquele que foi o escultor, daquele que foi o grande, como dizem, arquiteto, o planejador, aquele que criou conscientemente tudo e todos. Portanto, a beleza da mulher, ela não deve ser encarada, e eu digo a você, mulher, que reveja os seus conceitos e pense sobre isso. Quando a rainha Vasti disse não, aquela era a oportunidade. Uma mulher carnal, uma mulher com a vaidade excessiva, uma mulher qualquer, ela tinha aceitado facilmente esse convite de chegar lá diante do seu esposo, diante de todo o povo, e poder ostentar sua beleza com a coroa real, com roupas finas, com joias, e fazer com que todos pudessem aplaudir, louvar a sua beleza, e assim alimentar a vaidade excessiva do seu coração. Mas a rainha Vasti disse não no momento certo, e você, mulher de Deus, também precisa dizer não à ostentação que leva a alimentar a vaidade no coração, e a ostentação que leva a alimentar também a sensualidade, que pode levar outros a tropeço. E isso fica claro aqui. A cultura está aí, mas você, mulher de Deus, mulher cristã, precisa se recusar a ir segundo o curso deste mundo. Ela se recusa a ser apresentada como um objeto. Foi isso que fez a rainha Vasti. E a gente percebe hoje, queridos, quantas mulheres enganadas, achando que a beleza que Deus lhe deu é para alimentar as suas vaidades. Claro que não. Tudo que você tem e tudo que você é deve servir para o engrandecimento, para o louvor da glória do teu Criador, porque Ele é mais belo do que todos nós. Então aprenda a primeira lição com isso. Cuidado para que você não se deixe enganar pelos padrões desse mundo. Quantas pessoas se vendendo, quantas pessoas se rendendo a esse tipo de comportamento, quantas pessoas aproveitando as oportunidades que surgem para trazer autopromoção a si mesmo, usando de forma equivocada a beleza que Deus lhe deu. Você, mulher cristã, então saiba que a sua beleza não deve servir para ostentar a sua vaidade,
não deve servir para ostentar a sensualidade, pois isso é uma prática e uma atitude pecaminosa, e isso desagrada a Deus. Mas a sua beleza deve servir para que as pessoas olhem para você e a partir de você louve o seu Criador, louve a Deus que criou você, a imagem e semelhança dele mesmo. Amém? Uma outra lição que nós aprendemos com o não da rainha Vasti, além de aprender que a beleza da mulher não deve ser para a ostentação da vaidade e sensualidade, e sim para a glória do Criador, nós aprendemos que o caráter, ele é mais importante do que a posição. E ela nos ensina isso. Olha que coisa, quantas e quantas mulheres naquela época não queria ter a posição que a rainha Vasti queria, não desejava ser a primeira dama do rei Xerxes, um homem poderoso como o rei Xerxes. Quantas e quantas mulheres não queriam a mordomia que essa mulher tinha, o conforto e a riqueza que essa mulher tinha. Mas mesmo contrariando o pedido do seu marido e também do seu rei, mesmo contrariando, mesmo entendendo a gravidade e as consequências do seu não, sabendo que poderia sim, e foi o que aconteceu, perder a sua posição como rainha, como primeira dama, mesmo assim ela optou pelo caráter ao invés da posição. Ela disse não. Mulheres de Deus que me ouvem nesse momento, a rainha Vasti nos ensina, ela perdeu a coroa, mas não perdeu a honra. Olha que coisa importante. Ela disse não, e de repente o rei mandou consultar os oficiais, os sábios, para saber o que se devia fazer com uma mulher como essa. E a punição era que ela deveria ser banida do reino, ela deveria perder a coroa. Mas mesmo assim ela preferiu perder a coroa ao invés de perder a honra. E quantas mulheres hoje também percebemos, a cultura tem pressionado cada vez mais as mulheres, o próprio mercado de trabalho tem se utilizado erroneamente, de uma maneira errada, de algumas virtudes femininas, e estão levando as mulheres a utilizar esse potencial que elas têm de maneira equivocada, obrigando as mulheres a um comportamento errado no trabalho, obrigando as mulheres, explorando de maneira indevida a beleza e o corpo das mulheres. Essa é a cultura. Quantas mulheres também estão por aí sendo assediadas e às vezes até acabam se acostumando com isso, porque não querem abrir mão, não querem perder uma posição, então elas acabam cedendo a esse tipo de coisa. Muitas vezes há um chefe, muitas vezes há um patrão, alguém que está acima, que quer, sabe, que não tem uma relação correta com ela, que desvaloriza a mulher, que desvaloriza a sua dignidade, que olha para ela como um objeto e tudo mais. E tem mulheres dizendo sim a isso, mas a rainha Vasti ensina as mulheres a valorizar mais o caráter do que a posição. Não abra mão do seu caráter, mulher de Deus, mulher cristã. Não abra mão do seu caráter em detrimento de posição nenhuma. Abra mão da posição, abra mão da coroa se possível, mas valorize a honra. Você seja você uma mulher honrada. Ela preferiu honradez ao invés de mordomia. Honradez ao invés de mordomia, queridos. Ela se recusou ser manipulada por um marido embriagado. E agora eu digo a você, porque isso não é submissão. Submissão é quando a mulher entende os papéis e em amor e serviço a Deus, ela segue a liderança do seu marido. Aqui não.
Aqui tem um marido embriagado querendo destruir a dignidade dessa mulher, dignidade essa que lhe foi concedida pelo próprio Deus. E existem momentos que, se vai ferir a Deus, a mulher precisa escolher agradar a Deus do que aos homens. Você, mulher que me ouve, essa mulher se recusou a ser manipulada por um marido embriagado. Ela se recusou desfilar diante de convidados bêbados. Ela disse: eu não vou fazer isso. E então, queridos, o não dela custou muito caro, mas ela preferiu ficar com a honra. Ela não quis alimentar as fantasias daqueles convidados. E a gente tem percebido que, infelizmente, no nosso tempo, tem maridos também como esse rei, inescrupulosos, que querem fazer da mulher um objeto de exibicionismo. Muitas vezes querem expor as mulheres a um tipo de roupa, a um tipo de vestimenta, a um determinados ambientes. Tem maridos que querem levar as mulheres para a mesa do bar, para apresentar diante de outros, fazendo da mulher um objeto de exibicionismo, muitas vezes sem nem perceber. Essa mesma mulher recebendo cantadas, recebendo elogios indecentes de outras pessoas. Você, marido também que me assiste, preste muito bem atenção, porque muitas vezes você expõe a sua mulher a situações de vulnerabilidade, expõe sua mulher a situações de perigo. Mas você, mulher de Deus, você precisa se posicionar, assim como a rainha Vaste. Se as propostas, elas vão ferir aquilo que Deus requer de você, se elas vão ferir a imagem de Deus na tua vida, a tua dignidade, a tua identidade, então diga não. Assim como a rainha, ela preferiu o caráter, ela entendeu que o caráter era mais importante do que a posição. Você, mulher cristã, entenda que o caráter é mais valioso do que qualquer posição. Essa é a segunda lição que nós aprendemos, mas há uma terceira e última que eu quero ministrar para você agora. Diz o texto que os oficiais e os sábios, eles ficaram muito preocupados, porque segundo eles, a postura da rainha de dizer não ao rei, dentro daquele contexto, é claro, não é discordar do marido por discordar, mas é discordar por aquilo que ele estava exigindo dela, que era algo que nem Deus mesmo queria, porque era algo que dentro dela ela sentia que era errado. E então eles perceberam que a discórdia, o não daquela rainha ia influenciar outras e outras mulheres, para que, assim como a rainha Vaste, elas também se levantassem contra aquele sistema, pois essa era uma prática comum nos povos que não temiam a Deus. Aqui era o Império Medo-Persa, mas era uma prática comum de ostentação, de festas regaladas a orgias, de exibicionismo, de embriaguez. Esse era o tipo de prática que era comum naquela época. Então a rainha disse não apenas ao rei, mas ela disse não àquela cultura promíscua, pecaminosa. E com isso nós aprendemos, em terceiro lugar, que a postura firme e assertiva de uma mulher poderá influenciar poderosamente a vida de outras. Você, mulher cristã, você, assim como a rainha Vaste, precisa também ser um instrumento de Deus, se levantar no momento certo e dizer não para essa cultura machista, para essa cultura ideológica que está se levantando para querer roubar a identidade da mulher, assim como Deus a criou, para essa cultura de promiscuidade,
para essa cultura de vaidade excessiva, onde o corpo da mulher vale mais do que o caráter e as virtudes interiores. Você, mulher, precisa entender que a sua postura assertiva, a sua postura firme, ela pode sim influenciar poderosamente a vida de muitas outras mulheres. Então faça isso, mulher cristã, influencie. Ela foi contra o sistema, ela foi contra a cultura, ela teve coragem para sustentar suas convicções. E você, mulher cristã, você que está respaldada pela palavra de Deus, você precisa também sustentar as suas convicções, as suas bases, os seus valores não podem ser negociados. E certamente através da sua vida, quando você diz não a isso que estão fazendo com a mulher na internet, quando você diz não a essa cultura sensual de se vestir mostrando o seu corpo para as pessoas ao invés de guardar para o seu marido, a essa cultura de mulher que quer ser independente e assim lançando fora aquilo que Deus escolheu para ela, que é a função de ser auxiliadora do seu marido. Você deve dizer não a essas ideologias, você deve dizer não a essa cultura, você deve dizer não a essas ideias e costumes, comportamentos pecaminosos, e assim, com o seu testemunho, você certamente irá influenciar muitas outras mulheres, irá influenciar positivamente. Então, queridos, eu quero concluir esse nosso momento com esta reflexão. A rainha Vasta, ela foi banida, destituída da sua posição, porque ela não quis compactuar com o que estava acontecendo no Palácio Real. Ela não quis compactuar, ela quis viver de maneira diferente daquilo que sua cultura estava oferecendo e obrigando. E a história dessa mulher nos ensina que é impossível, você, mulher cristã, preste atenção, é impossível manter suas convicções e valores do reino, é claro, e ao mesmo tempo ser aceita nessa cultura tão manchada pelo pecado. Saiba disso. Você, mulher, se todo mundo te elogia, você está agradando todo mundo com seus comportamentos, com a maneira com que você fala, se veste, com a maneira que você age, concordando com tudo, então tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. A rainha Vasti, por ser contra a cultura, ela não foi aceita mais naquele reino. E assim também é. Mas graças a Deus a Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por conta do reino de Deus. Bem-aventurados são esses, porque todos aqueles também que querem viver piedosamente padecerão perseguição. Então vai haver sim um choque, vai haver sim um combate, vai haver sim uma não aceitação a você, porque o mundo jaz no maligno. Mas, queridos, isso nos faz lembrar também da palavra de Jesus, quando Jesus disse que aquele que quer ganhar a sua vida, e a ideia é essa: você quer ganhar a sua vida agradando a todos, vivendo como o mundo vive. Aquele que quiser ganhar a sua vida desse jeito, perdê-la-á. Ele vai acabar perdendo. Mas aquele que perder a sua vida por amor a Jesus, achá-la-á, ganhá-la-á. Então vale a pena contrariar todo mundo, se isso for necessário, para que agrademos o coração do nosso Senhor e Salvador. Se for preciso contrariar as pessoas, se for preciso sofrer perdendo posição, ou ser chacota ou motivo de preconceito, mas precisamos opinar por isso, porque nós não queremos perder a vida, nós queremos achá-la e nós queremos agradar ao nosso Jesus Cristo, porque a nossa vida pertence a Ele. Então, mulher de Deus, você que nos assistiu, nos acompanhou nesse momento, nós aprendemos sobre a rainha Vasti e a coragem de dizer não. Dizer não significa dizer
que a beleza da mulher não deve ser para ostentar vaidade e sensualidade, mas sim para a glória do Criador. Dizer não significa dizer que o caráter ele deve ser sempre mais importante do que a posição. Dizer não significa dizer que a postura firme e assertiva de uma mulher poderá influenciar de maneira positiva a vida de muitos outros. Que Deus te abençoe e um feliz Dia da Mulher para você.